O Atlético fez uma consulta pelo lateral esquerdo Santiago Montiel, jogador de 23 anos que pertence ao Argentinos Júnior, da Argentina. A consulta ao atleta aconteceu há cerca de 2 semanas a pedido do técnico Gabriel Milito. No entanto, o Galo não vai avançar nas tratativas pela contratação do lateral esquerdo. Ele tem contrato com o Argentinos Júnior até dezembro de 2026 e é considerado um jogador muito caro no mercado da bola. A diretoria entende nesse momento que não há necessidade de buscar o atleta de 23 anos nesta janela de transferências. Eu vou trazer mais detalhes sobre esse assunto. O Cruzeiro não terá problemas para assinar a compra em definitivo de Matheus Pereira. Ontem a gente trouxe muita situação sobre o futuro do jogador, muita discussão sobre o futuro do jogador no programa Os Donos da Bola, eu, meu amigo Thiago Valu, o Everton Guimarães, o Elton Novaes e o Luciano Dias. No entanto, a diretoria do Cruzeiro não deve ter problemas para assinar a permanência de Matheus Pereira. O Cruzeiro vai pagar 5,5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do atleta e o jogador será adquirido em definitivo e assinará com o Cruzeiro até 30 de junho de 2026. Haverá uma renovação automática no contrato e o valor, os 5,5 milhões de euros, serão pagos pelos próximos 2 anos. Matheus Pereira já tem 6 partidas pelo Campeonato Brasileiro e ele muito provavelmente vai completar a 7ª na próxima quinta-feira diante do Cuiabá. Então, pode ficar tranquilo, torcedor cruzeirense, o Matheus Pereira vai sim permanecer no clube. É só uma questão de agenda envolvendo o empresário dele, envolvendo o Al Hilal e o próprio Cruzeiro para que todo mundo assine este novo contrato do Matheus Pereira. Situação de Kaique, lateral esquerdo do Cruzeiro. O jogador vai renovar contrato com o clube até dezembro de 2027. Estava conversando com uma fonte sobre a situação do atleta e Kaique vai renovar com o Cruzeiro até dezembro de 2027. Eu também vou trazer mais detalhes sobre essa situação envolvendo o lateral esquerdo cruzeirense, jogador que tem sido convocado constantemente para a seleção brasileira de base. Kaique, de 21 anos, então, renovará o contrato com o Cruzeiro por mais 2 temporadas. O atual contrato é até dezembro de 2025. O Corinthians tentou a contratação de Daverson, ou melhor, na verdade, o técnico Antônio Oliveira chegou a conversar com o atacante de 33 anos para que ele defendesse as cores do Corinthians. No entanto, a gestão de Augusto Melo entende que Daverson não seria um nome interessante, especialmente pela relação que o jogador de 33 anos tem com o Palmeiras. Daverson chegou a entrar em litígio com o Cuiabá, acabou permanecendo no clube, pelo menos nesse momento, vai ficar no Cuiabá até o final da temporada, mas o presidente Augusto Melo vetou a contratação de Daverson no Corinthians, jogador que agradava ao técnico Antônio Oliveira, com quem trabalhou também no Cuiabá. O Corinthians ainda quer a contratação de 3 jogadores. Os meio-campistas, Hernani, que pertence ao Parma, jogador de 30 anos e que teve uma passagem muito boa no futebol brasileiro pelo Atlético Paranaense, ele foi revelado pelo Atlético Paranaense e aí rodou no futebol europeu. O meio-campista Matheus Fernandes, que defende atualmente as cores do Red Bull Bragantino, ele foi revelado pelo Botafogo, passou pelo Palmeiras, Barcelona, Real Valladolid, voltou ao Palmeiras, passou pelo Atlético Paranaense e hoje defende as cores do Red Bull Bragantino. O Corinthians tem interesse nele. E também no meio-campista Lucas Evangelista, jogador de 29 anos, que pertence também ao Red Bull Bragantino e está no Red Bull Bragantino desde 2021. Ele foi revelado pelo São Paulo, passou pelas divisões de base de São Paulo, depois negociado com a Udinese, Panathinaikos, defendeu as cores de Estoril, Nantes, Vitória Guimarães, voltou a defender o Nantes e agora está no Red Bull Bragantino, na verdade no Red Bull Bragantino desde 2020, mas em definitivo desde julho de 2021. Eu vou trazer todos os detalhes para vocês, meus amigos, nesse vídeo que é um oferecimento de KTO. Para o primeiro depósito, utilize o cupom Thiago20 e ganhe 20% de bônus num depósito limitado a R$100. Quer recuperar a autoestima, voltar a ter um cabelo bonito e tudo isso com preço super acessível? Procure o Dr. Rafael Veloso no Instituto Meca e faça o seu transplante capilar. Olha aí, fiz o meu no último dia 10 de abril e, cara, tá nascendo muito cabelo aqui. Nunca tinha nascido cabelo nessa região.
Bom, além disso, vou dar uma dica para vocês. Você precisa consertar o seu veículo. Seu veículo está com algum problema, seja para martelinho de ouro, estética avançada, funilaria ou pintura, você vai procurar a Hammer Martelinho de Ouro. É lá na Avenida Cristiano Machado, número 1451. Então, precisou de martelinho de ouro, estética avançada, funilaria e pintura? Você vai na Hammer Martelinho de Ouro, na Avenida Cristiano Machado, número 1451, ou então chama no WhatsApp, que é o 319-8307-7517. 319-8307-7517. Você vai procurar a equipe do Davidson lá e vai gostar muito do trabalho feito por eles. E chopp, meus amigos. Sabe onde que você vai comprar seu chopp gostoso? Na Laut Express Itaúna. E não tenha dúvidas disso. Um chopp bom, gostoso, geladinho, cremoso. É na Laut Express Itaúna, o pedido chega rapidamente, o chopp tem aquela cremosidade. E é uma delícia para você fazer a confraternização com parentes e amigos. Então você vai chamar no WhatsApp, o DDD é 37 99938 3737, DDD é 37 99938 3737, falar com a equipe do João Carlos, que você vai gostar demais do chopp Laut Express Itaúna. Bom, vamos lá para trazer as informações. Primeiro sobre o Montiel, Santiago Montiel, lateral esquerdo de 23 anos. O Atlético cogitou a contratação do jogador porque procura nesse momento um atleta, ou melhor, procurou há cerca de 2 semanas um atleta que pudesse substituir Rubens e Guilherme Arana. Rubens está lesionado, tem previsão para retorno aos gramados em meados de julho. E Arana está com a seleção brasileira que disputará a Copa América e também alguns amistosos nesse momento. Então, agora o Atlético cogitou a contratação do Santiago Montiel. No entanto, descartou porque entende que é um jogador muito caro neste momento. A diretoria atleticana não pretende gastar. Já trouxe em algumas outras oportunidades que o Atlético nesse momento não tem o melhor momento financeiro. A diretoria pretende usar o dinheiro que entra hoje para quitar as dívidas do passado. E entenda, torcedor, não é uma responsabilidade dos 4Rs. Eles estão quitando dívidas de gestões anteriores. Gestões passadas como a do Alexandre Calil, Daniel Nepomuceno, Sérgio Sete Câmara. Então, nesse momento, a diretoria do Atlético quita dívidas. E aí, a ideia é que a partir de 2025, o clube volte a fazer investimentos pesados no mercado da bola. Bom, pelo lado do Cruzeiro, o clube já tem tudo certo pela aquisição em definitivo de Matheus Pereira. O jogador vai ficar no Cruzeiro. O Cruzeiro vai pagar 5,5 milhões de euros, que dá 31 milhões e 400 mil reais por 50% dos direitos econômicos do meio atacante, jogador que tem 28 anos, e a ideia da diretoria cruzeirense é a manutenção de fato do meio-campista pelos próximos 2 anos. Já tem tudo certo. O Cruzeiro chegou a tudo que o Matheus Pereira pediu. O Matheus Pereira pediu um valor de salário, o Cruzeiro entregou. O Al Hilal pediu um valor pelo pagamento de 50% dos direitos econômicos, o Cruzeiro entregou. Lembrando, só para que vocês tenham ideia, antes do Cruzeiro chegar a esse acordo pelo pagamento de 5,5 milhões de euros por 50%, o valor estabelecido na cláusula era de 12 milhões de euros, que dá 68 milhões de reais por 100% dos direitos econômicos do jogador. E aí o Cruzeiro conseguiu negociar e vai pagar 5,5 milhões por 50%. Bom, então o Matheus Pereira não tem qualquer tipo de problema, ele vai ficar no Cruzeiro. Esqueçam qualquer possibilidade de saída do meio-atacante de 28 anos. Kaique, ele vai renovar por mais 2 anos com o Cruzeiro. O Cruzeiro vai dar uma valorização salarial para o lateral esquerdo de 21 anos, jogador que tem sido figura constante nas seleções de base, Seleção Brasileira Sub-20, participou até novembro de 2022, Seleção Brasileira de Sub-23, que ele participa desde o início de 2024. Então o Kaique vai renovar o contrato com o Cruzeiro. Nesta temporada, para que vocês tenham ideia, o Kaique pouco jogou, porque ele teve alguns problemas físicos, fez apenas 2 partidas pelo Cruzeiro, uma pela Série A do Campeonato Brasileiro, outra pela Copa Sul-Americana. Teve alguns problemas físicos, foi convocado pela Seleção Brasileira Sub-23, mas o Kaique está nos planos da diretoria comandada por Pedro Lourenço. Então, o lateral esquerdo Kaique permanecerá na Toca da Raposa 2. E aí, agora, vou trazer detalhes sobre o Corinthians. O Corinthians tentou a contratação de Davis, ou melhor, o Antônio Oliveira, técnico do Corinthians, quis a contratação de Davis, mas o presidente Augusto Melo vetou esta contratação, especialmente pelo fato que Davidson passou pelo Palmeiras.
E esta passagem pelo Palmeiras, muito vitoriosa do Davidson, teve algumas provocações ao Corinthians. E isso incomodou o presidente corintiano. Então, hoje, o Augusto Melo descarta a contratação de Davidson pelo Corinthians. E é o presidente, de fato, quem descarta. A gente sabe que ele pode deixar o Corinthians a qualquer momento, porque existem pedidos de impeachment protocolados no Conselho Deliberativo, mas hoje o Augusto Melo descarta qualquer possibilidade de negociação pela contratação de Davidson, mesmo que seja um desejo do técnico Antônio Oliveira. Ele quer Davidson no elenco comandado por ele. E o Corinthians avalia a contratação de 3 jogadores. Hernani, que hoje pertence ao Parma, ainda não existe um acordo com o Hernani e nem com o Parma, mas o Corinthians quer a contratação do jogador, que tem contrato com o Parma até 30 de junho de 2025, 30 anos, e foi revelado pelas divisões de base do Atlético Paranaense. É um jogador que agrada muito nos bastidores do Corinthians e a diretoria gostaria de contar com ele, mas entende que é um jogador caro. Mesmo com seus 30 anos, ele tem jogado com frequência no Parma. Só para que você, torcedor, tenha ideia, na última temporada, 38 partidas disputadas, 2.309 minutos em campo, 3 gols marcados e 3 assistências, então um jogador considerado caro. Outro nome que já tinha sido vazado na imprensa e que também agrada ao Corinthians é Lucas Evangelista, jogador de 29 anos que pertence ao Red Bull Bragantino. Existe, de fato, o interesse do Corinthians e o Corinthians prepara uma proposta pela contratação do Lucas Evangelista. Existe este interesse. O Corinthians quer a contratação do meio-campista de 29 anos que surgiu no São Paulo, passou pela Udinese, pelo Panathinaikos, pelo Estoril, pelo Nantes e pelo Vitória de Guimarães no futebol europeu e voltou ao Red Bull Bragantino para jogar no Brasil em agosto de 2020. Então existe esse interesse na contratação do Lucas Evangelista. Como é um jogador que tem contrato até 30 de junho de 2026, o próprio Red Bull Bragantino demanda um montante elevado pela venda do jogador. Os números ainda são mantidos em sigilo. E para que você, torcedor, também saiba, esta é uma notícia exclusiva do canal Thiago Fernandes. O Cruzeiro... falei muito de Cruzeiro, né? Uma notícia exclusiva do canal Thiago Fernandes. O Corinthians quer a contratação de Matheus Fernandes. Matheus Fernandes, que surgiu no Botafogo, passou pelo Palmeiras, foi negociado ao Barcelona, depois saiu ao Valladolid, voltou ao Barcelona e aí retornou ao Palmeiras em janeiro de 2022. Ele tem passagem pelo Atlético Paranaense e agora está no Red Bull Bragantino em definitivo desde o início desta temporada. O Corinthians tem interesse na contratação do Matheus Fernandes. Ainda não foi feita uma proposta, mas já existem conversas para que Matheus Fernandes possa chegar ao CT Joaquim Grava. Tá falado, meus amigos? Um beijo no coração de vocês e até a próxima.